Não resta dúvidas que Spider-Man 2 é um jogo notável que incorpora inovações em relação ao jogo anterior da franquia. É muito provavelmente o melhor título exclusivo dentro do catálogo do PlayStation 5 neste momento e um game quase obrigatório para quem tem o console de última geração da Sony. Mas nem mesmo esse jogo inspirado no icônico personagem da Marvel escapa de sofrer o ônus e o bônus de ser o que se é. E até mesmo um jogo excelente pode significar sérios problemas para toda a indústria de videogames, principalmente para as desenvolvedoras de jogos AAA. Olha, eu não quero jogar água no chope do setor de videogames, mas Spider-Man 2 deu tão certo que virou uma pedra no sapato, entregando um gosto agridoce na boca de muita gente. Spider-Man 2 entrega 2 super-heróis aracnídeos, Peter Parker e Miles Morales, com histórias, pacote de habilidades e progresso independentes. É uma abordagem muito diferente do que normalmente os jogos AAA apresentam. Os 2 aranhas contam com o desenvolvimento de suas narrativas completamente distintas, o que resulta de forma inevitável em uma experiência de jogabilidade dinâmica e irreverente. Neste aspecto, o título que mais revolucionou até então foi The Last of Us, e por motivos bem diferentes. Apesar de não ser tão reflexivo e profundo nos aspectos morais e emocionais, Spider-Man 2 tende a ser mais acessível pela própria natureza dos personagens centrais. O jogo também entrega melhorias notáveis no balanço pela cidade do personagem e sistemas para agilizar as viagens. Os movimentos dos personagens centrais ficaram mais naturais e o sistema de transporte instantâneo evita a perda de tempo em um detalhe narrativo que é pouco relevante para a história. E essa agilidade de transporte é mais do que necessária quando olhamos para o mapa do jogo, que tem o dobro do tamanho do jogo anterior. Os combates estão mais agressivos com a introdução de parries. Elementos de lutas foram adicionados aos personagens, com destaque para o ataque sobre a esquiva contínua. E os jogadores mais habilidosos vão se aproveitar desses novos recursos. E sua mecânica de jogo ainda inclui atalhos para poderes especiais dos heróis, com novidades como patas mecânicas, os poderes elétricos de Miles Morales e as habilidades de simbionte, entre outros. Com tudo isso, Spider-Man 2 encontrou sua identidade, saindo das sombras de outros jogos no estilo Arkham, e isso ajuda a explicar a sua popularidade de momento. E ser popular às vezes pode ser um problema. Neste caso, ser muito popular é sim um grande problema. Todos esses elementos combinados com uma jogabilidade que melhorou e personagens com um grande apelo popular explicam por que Spider-Man 2 é considerado um título indispensável para o catálogo de exclusivos do PlayStation 5. E quando olhamos para o lado, muitos começam a questionar como será o futuro dos jogos AAA, que parecem depender cada vez mais de melhorias derivativas. Ou seja, as sequências de jogos podem se tornar tendências no mercado de games, tal e como acontece hoje com os cinemas. Isso pode limitar a chegada de novas e irreverentes histórias para os consoles de videogames. Um exemplo do que estou falando está na franquia God of War. Quando comparamos Spider-Man 2 com God of War Ragnarok, o jogo da Marvel tende a ser superior, não apenas na narrativa, como na capacidade de entregar um design mais coerente com sua proposta e uma experiência de jogo mais compacta e coesa. Há quem diga que Spider-Man 2 é uma espécie de sandbox, mas sem hubs e missões intermediárias, e sempre oferecendo conteúdos extras valiosos e interessantes para os gamers. Mais do que isso, Spider-Man 2 é uma sequência derivativa que aposta em 2 protagonistas com características bem diferentes, oferecendo um dinamismo ainda maior e uma experiência de jogo que ousa ir além de ser uma continuidade de uma história que todo mundo conhece. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, e apesar de todos os benefícios que eu mencionei sobre o jogo até agora, o game não escapa de receber críticas mais severas. Alguns analistas sugerem que o desenvolvimento de Spider-Man 2 ficou no meio do caminho do que poderia ser, alegando que o jogo já estava em seu processo de programação antes mesmo de explorar novas ideias que poderiam ser aplicadas
em uma mecânica de jogo com 2 protagonistas com identidade própria. Ou seja, essa experiência de jogo poderia ser ainda mais revolucionária se essas ideias estivessem no DNA de sua proposta. Aqui não há muitos detalhes sobre o quão revolucionário Spider-Man 2 poderia ser. Prefiro pensar que o jogo já é uma espécie de revolução por dar a possibilidade de um único jogador controlar personagens diferentes com narrativas diferentes, dinâmicas diferentes, mecânicas de jogos diferentes e com isso desenvolver uma história que pode ter um final mais interessante do que seria com apenas um personagem. Por outro lado, é inegável que o problema da indústria do cinema, pelo visto, desembarcou na indústria dos videogames. Apenas os jogos derivados de outros jogos ou as continuações estão funcionando nesse momento. E novas histórias, jogos inéditos ou novas narrativas não estão encontrando o espaço necessário. Como será o amanhã? Responda a quem puder, e eu não sei se você vai entender essa referência que revela o quão velho eu sou. É inegável que a indústria dos videogames ainda é muito próspera. Temos diferentes plataformas e propostas de jogos e as vendas no setor ainda são muito sólidas. Mas a inovação se faz necessária e o mercado precisa de títulos originais para seguir progredindo. Onde estão os jogos originais como Returnal ou Hi-Fi Rush? Por que não recebemos novas histórias? Será que a criatividade no mundo dos videogames morreu da mesma forma como aconteceu na indústria do cinema? Tudo parece indicar que a indústria dos videogames está apontando para o perigoso caminho das continuações e franquias com personagens consolidados, e o sucesso de Spider-Man 2 é um indício claro desse movimento. Uma alegada falta de inovação e ousadia nesse jogo pode representar a aposta no caminho seguro para garantir as vendas em larga escala, mas ao mesmo tempo reduzem as possibilidades de grandes desenvolvedores em oferecer novas narrativas e perspectivas para os jogadores. De alguma forma, existe uma evolução na indústria dos videogames, ela é tangível e estamos testemunhando isso na qualidade dos jogos, na qualidade dos roteiros dos jogos e também no nível de imersão que esses títulos oferecem. Mesmo que o gosto agridoce daquelas pessoas que pedem por inovação nos jogos fique na boca com jogos como Spider-Man 2 e God of War Ragnarok. Apesar de que, muito particularmente, eu acho que são jogos excelentes. Algumas pessoas podem, obviamente, discordar disso, e a gente vive num mundo democrático, mas eu prefiro pensar que, apesar do continuismo, o mundo dos videogames e esse segmento de mercado ainda está muito bem. É claro, de novo, temos uma faca de 2 gumes aqui. Se por um lado temos uma indústria que é mais forte do cinema, por outro lado esse comodismo oferecido pela estabilidade nas vendas das franquias pode resultar em uma estagnação e depois numa falência da criatividade no mundo dos videogames. E isso com certeza vai incomodar a muita gente, deixando tal gosto agridoce na boca, inclusive dos jogadores mais exigentes que gostariam de ver novas histórias nos consoles de videogames.